Muito bem, irmãos, a nossa leitura dessa noite se encontra no Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim o texto: 3 dias depois houve um casamento em Caná de Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Então lhes disse: enchei d'água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, e tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até o versículo 11. Esse é o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, princípio do ministério, princípio das atividades. Vimos domingo passado os versículos finais do capítulo 1, quando aquela experiência com Natanael. E agora, essa passagem mostra a enorme diferença entre os ministérios do Batista e o ministério de Jesus. O ministério de João Batista, um ministério centrado em lugares inóspitos, em lugares áridos, às vezes distante, pregando no deserto, vestindo pele de camelo, comendo gafanhotos e mel silvestre, e falando do julgamento, falando da ira divina, falando daquilo que Deus haveria de fazer, o julgamento que Deus traria sobre esse mundo mau e perverso. E agora vem a figura de Jesus, completamente diferente. Agora aparece o Senhor Jesus Cristo como o Messias que partilha também das tristezas, mas também das alegrias das pessoas. É um Messias que convive, é um Messias que está presente, é um Messias que caminha pelas ruas e pelas vilas e pelas aldeias das pequenas cidades de Galileia, de Judeia, de Israel, está presente em todos os lugares, convivendo com as pessoas e também se alegrando com cada uma delas. Não é mais aquele Deus temível do Batista, um Deus preso à lei dos fariseus, mas um Messias alegre, simples, terno, que celebra a vida com as pessoas. E aqui nesse texto que lemos, ele fala que 3 dias depois de todos esses acontecimentos falado
no final do capítulo 3, do capítulo 1. 3 dias depois de todos esses acontecimentos com Filipe, com Natanael, com esses primeiros discípulos aos quais ele vai chamar, agora está aqui uma nova disposição. É uma velha dispensação representada por tantas pessoas, primeiro pelo Batista, mas também por algumas pessoas que são mencionadas aqui nesse texto, e uma nova dispensação representada por Jesus. Entra em cena também aqui nesse capítulo 2, Maria, que em meio à festa, ela vem dizer para Jesus: eles não têm mais vinho. Ou seja, é aquela mulher que fala, ou aquela pessoa que fala das necessidades do povo, da necessidade das pessoas, as necessidades que surgem no cotidiano. Aqui era numa festa, era num casamento, mas é aquela pergunta que se faz, é aquela pergunta que se levanta em diferentes contextos e em diferentes situações, quando se pergunta o que é que Jesus pode fazer diante dessas situações. Poderia ser aquela pergunta, ou poderia ser aquela fala para dizer para ele: as pessoas não têm o que comer, as pessoas estão passando dificuldades. Mas aqui Maria diz: eles não têm mais vinho, eles não têm mais nada, eles precisam de ajuda. E cada um de nós pode se sensibilizar com essa palavra e se solidarizar também com Maria, olhando para a realidade a qual nós vivemos e como ela se apresenta, essa realidade, a Jesus Cristo. Ou seja, o que a gente pode dizer para Ele diante de todos os problemas e de todas as dificuldades? Maria, vendo o problema, ela fala também como aquela que espera algo, não como mãe, mas como aquela que creu desde o início, como aquela que vai dizer: fazei tudo o que Ele vos disser. Isso é uma expressão de fé, é uma expressão de confiança, é aquela que guardou cada palavra que o anjo lhe disse no coração. Quando ele mencionou assim: eis que você terá um filho e dará a ele o nome de Jesus, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Essas palavras Maria guardou no seu coração. E então ela agora representa essa mulher que se solidariza com todos aqueles em Israel que esperam pelo cumprimento das expectativas messiânicas. E ele se apresenta também como o Senhor próximo, como aquele que é sensível também às necessidades das pessoas. Veja que Jesus aparece nessa festa. Ele não era dessa festa, mas ele é convidado para essa festa. Ele é convidado para fazer parte desse encontro. E aqui nós encontramos várias pessoas que representam situações mais antigas. Encontramos aqui esses potes ou esses recipientes de pedra que representam todo um sistema religioso arcaico, um sistema religioso que foi implantado em Israel e que não serve mais para a nação. Um sistema que fez com que Deus enviasse o seu Filho Jesus Cristo, porque aquilo que se tinha colocado como a religião e como a forma de se aproximar de Deus era, na verdade, um caminho de distanciamento, de separação. Quando a gente pergunta por que Jesus foi enviado por Deus e por que Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio ao mundo porque era preciso refazer o ambiente propício para a proximidade com Deus, para a relação com Deus, que essa relação com Deus é também uma relação com o próximo.
é uma relação entre as pessoas, e essa relação entre as pessoas, ela foi quebrada, ela foi partida, e foi criado por meio desses sistemas religiosos, ou esse sistema religioso de Israel, foi criado uma forma de, um rito, de uma forma de adoração, mas ao mesmo tempo um distanciamento. Na verdade foram esses religiosos, ou foi a religião que matou Jesus. Não foram os romanos, como os judeus acusaram. Os romanos, na verdade, cumpriram aquilo que os judeus pediram, mas quem matou Jesus foi a religião. E o próprio Evangelho de João, quando diz, lá no capítulo 11, que os judeus e os fariseus e os saduceus, eles se reúnem para tomar uma decisão quanto àquilo que Jesus estava fazendo, que era um evangelho e uma mensagem inclusiva, uma mensagem que procurava trazer todas as pessoas para dentro daquilo que ela prega, enquanto que essa religiosidade é uma religiosidade de exclusão. E ela se faz presente aqui nesse capítulo 2, nesse trecho que nós lemos, que tem o nome do início dos sinais, ou o início dos milagres de Jesus Cristo. E esse primeiro sinal, ele começa através do vinho novo, que permite com que a festa venha a acontecer. E ele vai oferecer esse vinho novo. O vinho está presente, não é? No início do ministério de Jesus. Aqui ele transforma a água em vinho, e esse vinho vai estar presente lá no final também, quando ele diz: isso é o meu sangue. Esse simbolismo está presente nos evangelhos, está presente na fala de Jesus. E nesse texto o evangelista apresenta esse novo projeto de Deus, esse novo projeto de Deus em Jesus Cristo, fazer com que aconteça a festa da vida, fazer com que o evangelho traga novamente a comunhão, a proximidade e a boa relação entre as pessoas. A mesa está pronta, o banquete servido, o vinho está sendo oferecido, e o povo em aliança com Deus caminha de uma maneira solidária em busca dessa aproximação com Deus e com o seu próximo. E vários elementos aqui, entretanto, sinalizam essa presença daquilo que tipifica a aliança antiga, ou seja, essa aliança a qual Jesus Cristo veio superar e veio ultrapassar. E o primeiro elemento que mostra essa aliança antiga é a referência ao casamento. Em Israel, o casamento, desde o profeta Oséias, é uma imagem da aliança com Deus, de uma aliança feita com Deus, com o seu povo. Essa aliança que tipifica essa fidelidade do povo para com Deus. Portanto, a narrativa nos traz para dentro desse contexto dessa aliança. O segundo elemento é agora a ausência do vinho, porque quando Jesus chega e quando ele se apresenta na festa do casamento, e em plena festa, o vinho acaba, e a fala que ele recebe é essa: não tem mais vinho. Ou seja, o amor representado pelo vinho, porque vinho é o símbolo da comunhão, da amizade, do amor, da boa relação. Nessa velha aliança, esse vinho, ou esse amor, ele acabou. Existe religiosidade, sim. Existe o rito, mas não existe mais o afeto, não existe mais a amizade, não existe mais o interesse pelo próximo, a valorização do próximo. Então, o vinho que representa esse amor, ele acabou, já não existe mais. E o que aconteceu para que isso fosse dessa forma?
as estruturas que foram criadas, as estruturas religiosas, o sistema religioso, a forma como eles disseram que haveriam de promover a religião, é uma coisa sem vida, é uma coisa sem afeto, sem amizade, sem relação, sem interesse pelo outro. As estruturas criadas mataram esse amor. Na verdade, petrificaram aquilo que devia fazer fluir a vida. Nessa cerimônia de casamento, há uma série de figuras, de metáforas que vão aparecendo, que na verdade o que menos interessa aqui é o casamento em si. Não é o casamento em si que está em pauta nesse relato. Não é o fato de Jesus ter ido a uma festa de casamento, não é o fato dele ter ido porque duas pessoas, um rapaz e uma moça, estão casando, mas é a figura que aparece a partir dessa cerimônia e dessa celebração, e aquilo que ela representa nessa relação de Deus com o seu povo. A estrutura que Israel criou, religiosa, a estrutura do templo, a estrutura do sacrifício, da necessidade de sacrificar, de derramar o sangue do animal inocente, de pagar para que essas coisas fossem feitas, tudo aquilo que foi feito no templo e no entorno do templo, tudo isso matou a relação do ser humano, da pessoa com Deus, e fez com que isso se tornasse algo petrificado, como aquelas pedras que estão ali, aquelas tralhas para se colocar água. Eles aqui, essa expressão eles, é uma referência a essas autoridades religiosas que transformaram a lei, que deveria gerar vida e liberdade, transformar isso em amor, mas transformaram isso num peso para o povo. Transformaram essa relação com Deus num ritualismo vazio, vazio de vida e vazio de sentido. O que era adorar a Deus era ir ao templo, era fazer determinadas orações e proferir determinadas falas em determinadas horas do dia. Isso era feito algumas vezes ao dia, e quando esses peregrinos vinham de longe, de vários lugares, das regiões distantes de Israel, eles deviam passar primeiro no lugar que se trocava dinheiro, nos cambistas, no lugar que se vendia os animais, adquirir aquilo que era necessário, fazer aquelas compras, gastar dinheiro para então oferecer seu sacrifício. É por isso que Jesus vai usar o azarrogue, é por isso que ele vai usar o chicote. Não foi isso, não foi para isso que foi feito a casa do Senhor. Um terceiro elemento aqui que mostra essa coisa que não funciona e que fez com que a boa relação com Deus se perdesse, é que se mostra aqui essa religiosidade que entorta as pessoas, em vez de consertar as pessoas, em vez de levantá-las. E aqui é uma referência a esses tanques. Havia ali, diz o texto, 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Versículo 6. Cada uma contendo mais ou menos 100 litros na nossa contagem, na nossa forma de contar hoje, ou de medir hoje, cada uma delas contendo mais ou menos 100 litros, uma metreta era 40 litros, e ali estava então 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificar. Cada uma delas levava 2 ou 3 metretas
uma quantidade, um simbolismo muito forte, uma quantidade muito grande para encher esses recipientes com água. E são justamente essas talhas, elas que representam a religião oficial que Jesus Cristo vai combater. Porque isso aqui servia para a purificação dos judeus em situações como essas que eles estão passando, de, por exemplo, uma festa. Não importa se uma festa de casamento ou qualquer outro tipo de festa. Os judeus, quando tinha que estar em lugares muito frequentados, seja numa feira, seja numa festa, seja na casa de alguma pessoa da qual era convidado, eles preparavam essas talhas, esses recipientes, para que eles pudessem, assim que fosse possível, sair daquele convívio em que eles estavam ali se tocando em pessoas consideradas impuras, porque aqueles que não faziam parte da religião oficial, ou que não eram fariseus igual a eles, ou que não eram frequentadores do templo igual a eles, essas pessoas eram impuras. Então eles preparavam esses recipientes para que eles pudessem, assim que possível, eles então encher esses recipientes de água e ali eles se purificarem. Por quê? Porque eles se contaminaram pelo fato de terem entrado em contato com pessoas consideradas impuras. E era muita gente considerada impura. Poucos eram aqueles considerados puros. Puros eram os fariseus como eles, que se diziam cumpridores da lei, que se diziam pessoas que cumpriam os requisitos da lei, que era decorar essa lei, que era ir ao templo, que era recitar os mandamentos, que era dar esmolas, entregar o dízimo, essas coisas. Nada de afeto, nada de amizade, não se falava nada de amor, nada de interesse pelo próximo, nada, absolutamente nada. E aí, diante dessas situações, eles então diziam agora que, quando a festa começava a acabar, eles diziam, agora a gente pode então ficar só com o nosso pessoal. Então eles entravam nessas tralhas, né? Nessas talhas de pedra, e ali eles tomavam os seus banhos rituais para dizer assim, agora nós nos livramos daquela gentalha, daquela gente pobre, daquela gente que anda por aí afora, poeirenta, agora a gente se purifica e agora a gente volta a ser puro. Vários relatos da Escritura, como o relato do samaritano, vários mostram isso, essa preocupação exagerada em se permanecer puro, em detrimento de auxiliar uma pessoa, em detrimento de agir no sentido de abençoar a vida de alguém. Foi por isso que aquele sacerdote, foi por isso que aquele levita passaram por aquele homem que estava caído e precisava de ajuda. Eles não foram porque aquela pessoa podia estar morta, se estivesse morta, eles tocassem, eles se tornariam impuros. E como o samaritano não tinha nenhuma dessa preocupação, porque ele era do povão mesmo, ele foi lá e ajudou aquela pessoa. É nesse sentido que essa religiosidade, essa forma de religião estabelecida em Israel, ela estava completamente deturpada. É Deus dizendo assim, não era nada disso que eu queria para a minha relação com o meu povo. Não foi para isso que a palavra, que a mensagem foi enviada, não foi para isso que os profetas falaram, que homens e mulheres proclamaram a vinda do reino, o advento do reino. Jesus é aquela pessoa que vai vir da parte de Deus para dizer assim, olha, vamos destruir isso tudo aí
e vamos refazer as condições de relação, de convivência. Precisamos conviver com as pessoas. Não somos inimigas das pessoas, mas nós precisamos ter relação com as pessoas. Então essas talhas aqui representam. E veja que as talhas estão aqui e o texto diz que elas estavam vazias. E veja que Jesus toma atitude no versículo 7, Jesus diz: enchei d'água as talhas. A impressão que se tem inicialmente é que ele iria fazer aquilo que os judeus faziam sempre, depois da festa, encher as talhas. E com certeza fazer aquilo que eles faziam, se purificar. Banhos rituais de purificação, para tirar a contaminação. Jesus manda que as talhas sejam cheias. Essa é uma religião, irmãos, empedernida. Essa é uma religião que não leva a nada. É uma religiosidade incompleta, doentia, um ritualismo completamente vazio que leva a corações igual a essas talhas, petrificados. Enquanto que a mensagem do Evangelho é tornar as pessoas mais humanas. A mensagem do Evangelho é fazer com que as pessoas deixem de lado o seu coração de pedra e ponha, como diz Ezequiel, um coração de carne. Ou seja, um coração que possa ter empatia com as pessoas. Nos encher desse amor de Deus que nos leva ao interesse para com o próximo. Não esse engessamento, não esse distanciamento, não essa separação. É isso que estava acontecendo em Israel. E esse mestre Sala, ou esse mestre Sala é uma expressão para caracterizar aquela pessoa que conduzia a festa. É aquela pessoa que tem a função, não é, de fazer com que as coisas aconteçam e notificar que ele precisa ser notificado, não é? Mesmo hoje as festas têm essa figura, não é? Esse mestre Sala, ele também representa essa antiga aliança. É o representante dessa instituição que não tem mais vinho. Essa instituição cujo amor acabou. E ficou só o quê? Ficou só a religião. Ficou só o rito. Ficou só aquilo que é feito em nome de Deus, mas que não tem vida. Não tem nada. Só se repete, só acontece, mas aquilo se torna uma coisa mecânica. Esse mestre Sala, ele representa também essa antiga relação. Esse milagre se dá, ou esse sinal, como João gosta de chamar, os milagres nos evangelhos sinóticos são sinais no quarto evangelho. O quarto evangelho prefere chamar os milagres de Jesus de sinais. Este sinal, o primeiro sinal, e João vai mencionando assim, os sinais foram acontecendo, e aqui está o primeiro sinal. E veja que acontece em Caná da Galileia. Caná significa adquirir. Naquela sociedade patriarcal, o noivo adquiria pelo dote a sua noiva. Dessa maneira, Jesus adquire para si a comunidade daqueles que fazem a sua vontade. E uma coisa interessante aqui, é que Jesus não era dali, ele foi convidado para a festa, ele e os discípulos não estavam lá, mas eles são convidados, eles vão para lá, eles vieram de fora, eles não são desse velho sistema, mas eles foram convidados para participar. Jesus entra nessa história. Mas ele chega e mostra que ele não está comprometido com essa instituição petrificada.
com essa religiosidade morta, que se tornou um peso para o povo. Por isso, quando sua mãe percebe a falta de vinho da antiga aliança, e ele diz assim: o que tenho eu contigo? Ou algumas versões dizem: o que eu e tu temos a ver com isso? Ou seja, ele, Jesus, ele está dizendo que ele e o resto fiel da antiga aliança não tem nada a ver com esse ritualismo que não promove mais o amor e nem promove a vida. E quem é que vai observar e ver essas coisas? O mestre Sala prova daquela água, prova daquele vinho, não sabendo de onde aquilo vem, versículo 9. Mas quem é que sabia daquilo? Finalzinho do verso 9 diz assim: os serventes que haviam trazido a água foram eles que chamou o noivo. E quem eram esses serventes? Esses serventes eram, na verdade, aquelas pessoas mais pobres, serventes ou escravos, ou gente que servia essa gente mais rica. Eram aquelas pessoas desprezadas. Era justamente essas talhas de água existiam nesses lugares justamente por conta dessas pessoas. Gente simples, gente humilde, gente que aceitava fazer qualquer tipo de trabalho, sem dinheiro, sem trabalho, sem emprego, e aparece uma festinha dessa, de opa, é ali que nós vamos ganhar um pouquinho de dinheiro. Mas com isso vinha o contato, com isso vinha o toque, e aí vinha para os judeus, os verdadeiros religiosos, a necessidade de se purificar. Veja que são essas pessoas simples, são essas pessoas humildes, que o Evangelho começa a falar. No versículo 5, veja quem Maria falou. Então ela falou aos serventes, ela falou aos empregados, ela falou para as pessoas humildes. Aqueles petrificados não queriam mais saber disso. Aqueles dessa velha dispensação, dessa religiosidade morta, não queria saber mais de coisa nenhuma disso, nem ouviria palavra nenhuma. Mas o Evangelho, ele vem e fala ao coração dos humildes, das pessoas simples. É essas pessoas que ouvem a palavra de Maria, é essas pessoas que atentam para aquilo que Jesus está fazendo. E é por isso que o verso 9 diz que eles não sabiam, mas os serventes sabiam, porque foram eles que obedeceram, foram eles que encheram as talhas de água, e foram eles que viram o milagre acontecer. É eles que percebem o que está acontecendo, é eles que percebem que algo novo está acontecendo ali no meio deles, porque as estruturas envelhecidas não permitem a mudança. Quando a gente fica preso em determinadas estruturas, em determinadas cercas que nós construímos, nós nos tornamos prisioneiros daquilo que nós próprios criamos, que às vezes são cercas, não cercas físicas, mas cercas invisíveis, que nos permitem e nos impede de caminhar, nos impede de ir mais longe, nos impede de ir ao contato e de ir ao encontro das pessoas. São cercas mentais, cercas que nós estabelecemos, fronteiras que nós fazemos para nós mesmos. Isso me priva da boa relação, isso me priva do bom contato, isso me impede de ver o novo, de ver a novidade, da mudança. Mas lá estavam os serventes da festa, lá estavam os empregados, lá estão eles que vão perceber o milagre acontecer. Essa gente aqui nem mesmo era permitido eles comer as migalhas daquilo que caía da mesa. Eles não tinham direito a nada nessa festa. Eram pessoas excluídas. Mas é essa gente a quem
Jesus Cristo revelou o amor de Deus. Foi ali junto dessas pessoas que as coisas se revelaram. Jesus fez esse milagre, diz o texto no final, para manifestar a sua glória. Isso é, a presença plena do amor de Deus em Cristo Jesus. Em Jesus Cristo, Deus que parecia tão distante, se tornou palpável. E o ponto alto dessa presença de Deus vai acontecer ali na manifestação de Jesus, mais tarde lá na cruz do Calvário. Por enquanto ele diz assim: a minha hora não é chegada, mas essa hora vai chegar. Então nós perguntamos, o que significa? O que é que esse texto, ele no final diz para nós? Jesus está nos ensinando a dizer: vamos arrebentar as estruturas arcaicas, vamos arrebentar com todo o formalismo e o arcaísmo criado por nós, que nos impede dessa fraternidade, dessa comunhão, dessa aproximação, dessa boa relação. Jesus veio refazer as relações entre as pessoas. Jesus veio refazer, é como ele está dizendo aqui aos judeus: olha, não era nada disso, não foi isso que Deus queria, mas vamos começar tudo de novo, porque o Evangelho do Senhor Jesus, o reino de Deus é um reino de inclusividade. E se você pegar o Evangelho de João, você vai ver o tempo todo no Evangelho de João, a começar daqui, Jesus fazendo isso na prática. No capítulo 2 aqui nesse texto, ele incluindo as pessoas, incluindo esses serventes. Nós vamos ver no capítulo 4 ele incluindo aquela mulher de Samaria. No capítulo 5 ele incluindo aquele homem que estava lá à beira do tanque, miseráveis, que era afastado da sociedade, ele vai incluir aquela pessoa. No capítulo 8 ele vai incluir aquela mulher pecadora. No capítulo 9 vai incluir um homem cego. No capítulo 11 ele vai incluir um homem que estava morto de 4 dias, e ele vai trazer aquela pessoa de novo para a comunidade. A ação de Jesus em João é uma ação de inclusão. O Evangelho é um Evangelho que inclui e não separa. Se o Evangelho provoca separação, distanciamento, como essas talhas aqui das purificações dos judeus, isso é o anti-evangelho. Isso é a anti-mensagem. Isso não tem nada a ver com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Então que nós, nessa noite, como igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, que nós não deixemos o vinho acabar, esse vinho do amor, esse vinho da fraternidade, porque vinho é figura de amizade, e amizade o que? Relação, afetividade. Por que o vinho tem essa figura nas Escrituras? Porque você só bebe vinho com amigos, não se bebe vinho com estranhos. Se bebe vinho num ambiente de convivência saudável, de amizade. Mas quando a intolerância predomina, o vinho da convivência e da fraternidade se transforma nessas talhas petrificadas da intransigência e da separação. Caná da Galileia recria para nós as condições de convivência. Jesus está dizendo, por meio das figuras e do seu sinal que ele faz nessa cerimônia de casamento, diz: olha, não é nada disso, abandona essas talhas, abandona essas águas, abandona essa separação e vamos criar uma relação fraterna, uma relação de amizade. Se nós queremos servir a Deus de fato, nós precisamos servir a Deus em unidade e em comunhão uns com os outros. Que Ele nos abençoe. Amém.